Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, quero vos convidar a se colocar de pé, sentar-se nesse momento, fazermos a leitura oficial nessa noite. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 25 ao versículo de número 30 nessa noite. Desde já quero também externar a minha gratidão a Deus por ter permitido chegarmos até aqui nessa noite. Confesso aos irmãos que a gente até estranha um pouco, né? Passa tanto tempo na congregação, quando a gente sai de domingo, fica aqui, mas o coração, a mente está lá do outro lado. Mas Deus é fiel. Enquanto a obra está sendo feita aqui, também está sendo feita lá do outro lado. E o nome de Cristo está sendo glorificado nessa terra. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Vamos lermos para ganhar tempo nessa noite. Então Elias disse aos profetas de Baal: escolham um bezerro para vós, e preparai-os vós primeiro, porque sois em grande número. E invoquem o nome do vosso Deus, mas não ponham fogo debaixo. E eles tomaram o bezerro que lhe foi dado, e o prepararam. Invocaram o nome de Baal de manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responda-nos. Mas não havia voz, nem quem os respondesse. Enquanto isso, eles andavam e saltavam perto do altar que tinham feito. E aconteceu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: gritai em alta voz, porque ele é um Deus. Possivelmente está conversando ou tem outros compromissos, ou talvez esteja viajando, ou quem sabe dormindo, e terá que ser despertado. E eles clamavam em grande voz, e se cortavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até jorrarem sangue sobre si. E tendo passado ao meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve voz, nem quem respondesse, nem quem o escutasse. Versículo de número 30 para encerrarmos. Elias disse então a todo o povo: aproximai-vos de mim. E todo o povo se achegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Fecha teus olhos, ora comigo nessa noite, justo e eterno Deus. Pai de infinita misericórdia, mais uma vez estamos diante da tua presença. Deus, a glória nessa noite, ó Pai, com essa grande responsabilidade de estar assim transmitindo a tua palavra ao teu povo nessa noite. Pai bendito, Pai amado, que não surja, ó Deus, aquilo que nós queremos falar em vossos corações, mas Deus da glória, aquilo que a tua igreja necessita a ouvir nessa noite. Estamos nesse momento, ó Pai, como ferramenta, instrumento teu, guiado, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. Então nessa noite, ó Pai, dispensa uma palavra a cada coração que chegou até aqui nessa noite. Mediante a isso, nós já te pedimos e te agradecendo, certo, da vitória, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Já também se puder aí, nossa evangelista está ajudando nessa noite. Querida Igreja de Cristo, quero ser um pouco direto no tempo que nos foi dado. Esse texto, irmãos, é um texto bastante conhecido, acredito eu que de toda a igreja, mas para introduzir os irmãos ao texto e aquilo que Deus ele tem colocado em meu coração nessa noite, quero retroceder um pouco ao livro de 1 Reis, a qual vai nos relatar a história a qual nós vamos conhecer como a divisão dos dois reinos, a qual, sendo Israel um só povo, um único povo, agora vai sofrer
algo que nós conhecemos nos dias de hoje como um golpe de Estado ou uma revolta contra o reino. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Jeroboão, ele agora começa a maquinar e a tramar contra o povo. Um golpe de Estado, ao ponto que nos mostra a palavra de Deus, que ele agora consegue tomar para si pessoas para junto com ele em seu propósito, começar agora a repartição dos reinos naquela época, a qual, após essa repartição, nós vamos conhecer e eles vão ser intitulados como Reino do Norte e Reino do Sul. Nós vamos perceber, irmãos, que o Reino do Norte, a qual fica categorizado e nomeado como Israel, ele vai ser dividido e vai ter como componentes, irmãos, 10 das 12 tribos dos filhos de Jacó naquela época. Porém, nós vamos perceber que mesmo com um número menor, duas daquelas nações naquele momento decidem seguir o caminho certo e permanece debaixo da autoridade de Roboão, a qual reinava na época. Tribo essa dos dois filhos de Jacó, conhecido como Judá e Benjamim. Porém, todas as outras 10 tribos partem para o lado do Reino do Norte e assim segue de encontro a mentalidade e a filosofia de Jeroboão. Neste momento, irmãos, nós conhecemos e passamos a entender que acontece agora a repartição dos reinos. O Reino do Norte, como agora categorizado como Israel, segue um caminho, e agora o Reino do Sul, a qual passa a ser intitulado como Reino de Judá, agora continua seguindo o seu próprio caminho, diferente do caminho de Jeroboão. Porém, nós vamos perceber, irmãos, que com isso, dia após dia, a idolatria ia distanciando o povo de Deus. E assim, dessa forma, entra rei, sai rei, e as coisas só vão de mal a pior. E nós chegamos, irmãos, no contexto a qual lemos nessa noite, no capítulo de número 17, nós vamos perceber que vai introduzir um homem na palavra sagrada do Senhor, conhecido como Elias, profeta de Deus nessa terra. Mas antes de Elias ser mencionado, diz a palavra de Deus que agora é levantado um novo rei, rei esse conhecido como Acabe. A Bíblia é clara em enfatizar que Acabe era um rei perverso e dado à idolatria. E como se não fosse suficiente, diz a palavra de Deus que Acabe agora decide tomar para si uma mulher estrangeira como esposa. E desta forma, casando-se Acabe com Jezabel, as coisas agora tendem a ir de mal a pior. Jezabel traz consigo profetas de Baal e Azera. E no texto a qual lemos nesse momento, que Elias ele vai ser apresentado a Acabe por intermédio da palavra de Deus. Deus dará ordem a Elias e diz: olha, vai até Acabe e profetiza contra ele. Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que vai de contra a vontade de Deus, ela até se levanta, mas Deus vai sempre levantar alguém para protestar contra as malícias e as maldades do inferno. Deus ele vai sempre levantar alguém que tenha coragem de abrir a boca e dizer: olha, o caminho não é esse, as coisas não estão certas, pode até tentar me matar, mas eu não vou me corromper com as iguarias deste mundo. Podem tentar tirar a minha vida, mas eu não vou negar a verdade do Evangelho. Se levanta Elias, protesta contra Acabe e diz: olha, assim diz a palavra do Senhor. Quando Elias se apresenta diante dele e diz: olha, não choverá na terra, nem orvalho haverá sobre ela, segundo a minha palavra.
Elias agora se levanta contra o reinado de Acabe, o reinado de idolatria. Chama para si a responsabilidade dada por Deus naquela terra. Porque mesmo estando em um período difícil, irmãos, mesmo estando em um período de perseguição contra os profetas de Deus, não só existia Elias na terra como profeta, não, irmãos, mas muitas das vezes até tem profeta, mas estão se atemorizando, estão se trancando dentro de casa. Abre a boca para dizer: olha, eu não vou me meter, essa briga não é minha. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: todos que se levantam contra a igreja de Cristo, todos que se levantam contra aqueles que estão militando para o céu, ele logo está contra a vontade de Deus. E se está contra a vontade de Deus e você decidiu seguir a ele, saiba de uma coisa: a palavra de Deus, ela nos ensina que quem não é por nós é contra nós. Então, queira você ou não, a responsabilidade está sobre você. Elias se levanta, profetiza Acabe e vai embora. Deus tira Elias de cena. Por quê, irmãos? Porque perceba no texto que Elias profetiza para Acabe dizendo: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. E a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque às vezes o ego do ser humano começa a crescer. Aí o que é que Deus faz para isso não acontecer? Você até faz, mas se eu vejo que vai querer crescer, eu tiro de cena. Porque, irmãos, porque mesmo sendo servo, homem de Deus, de maneira alguma homem vai se sobressair sobre a vontade e a palavra de Deus. Elias sai de cena. Os irmãos conhecem toda a trajetória. Vai para perto do ribeiro de Querite. Fica lá por um tempo. Deus, ele providencia água do ribeiro, providencia pão, ordena os corvos para assim estar alimentando o profeta. Mas chega o tempo que Deus diz: olha, Elias, te levanta, vai embora. Porque, irmãos, porque a gente tem que entender que ribeiro de Querite é passageiro, não é para sempre. Deus, ele até vai providenciar, Deus vai suprir e vai mandar, mas eu e você não podemos nos acomodar e querer ficar à beira do ribeiro para o resto da vida. Deus, ele é Deus de provisão, irmãos, mas você também tem que se levantar para fazer a sua parte. Quando o profeta estava lá acomodado, olha, não tem obra aqui, Acabe não vem me pegar. Deus diz: olha, levanta. Está quietinho demais. E quem faz a vontade de Deus, irmãos, não se contenta em ficar parado. Quem faz a vontade de Deus, quando está parado demais, começa a enferrujar. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: começa a colocar óleo nas engrenagens, porque a obra é grande, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas Deus está contando contigo nessa jornada. Levanta, Elias. Passa-se o tempo. Capítulo de número 18. Elias se apresenta a Acabe. Mas agora de uma forma diferente, irmãos. Por quê? Porque acredito eu que enquanto Elias estava lá do outro lado, Jesus estava dando estratégia ao seu filho. Deus falava com o homem. E assim Elias se apresenta a Acabe e diz: olha, junta aí todos os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, que eram irmãos conhecidos como Deus e a deusa da época, a qual tinha poder sobre a natureza, sobre os elementos, e assim fazia o que queria, fazia o que mandava. Mas Deus, ele dá ordem ao profeta, e vai lá o profeta desafia: olha, junta todos eles, chama toda a terra, e a gente se encontra no Monte Carmelo. Está lá o cenário. Elias, para não ouvir mimimi,
dizer que a coisa foi arranjada, foi combinada, ele diz, olha, pega você e começa. Porque tem gente que é assim, irmãos, até dentro da igreja. Ah, fulano faz porque é favorecido. Fulano faz porque é parente ou é amigo do pastor. Não, irmão. Sabe por que fulano faz? É porque fulano está sendo apedrejado como você. Mas a diferença é que fulano não deixa o ambiente influenciar a forma de adoração. A diferença é que fulano, ele não se detém com as pedradas, muito pelo contrário. Pega as pedras que estão sendo lançadas, começa a juntar e fazer caminho para ele andar. Imagina Elias naquele monte, olha, para vocês não pensar que eu estou sendo favorecido pelo local, começa você. Pega o bezerro, começa agora a oferecer sacrifício a Baal. Diz a palavra de Deus que ele começa pela manhã. Chega ao meio-dia, nada acontece. Elias agora começa a zombar. Elias agora começa a apontar, olha. Imagino ele dizendo naquele momento, olha, vocês não abrem a boca para dizer que Baal é o Deus dos elementos, e não consegue mandar nem fogo para consumir esse holocausto. Mas não é Baal que faz e desfaz, porque nada está acontecendo. Começam agora os profetas de Baal em ato de desespero. Começa a se mutilar, começa a se cortar. O sangue está jorrando e nada acontece. Se levanta Elias, imagino eu, irmão. Naquele momento, olha, para com essa palhaçada que nada está acontecendo. Agora eu vou fazer a minha parte, vai. Versículo de número 30, irmãos. Diz a palavra de Deus que Acabe se levanta. Melhor dizendo, perdoa. Elias se levanta. Diz ao povo, olha, vem agora, se aproxima de mim. Qual é a primeira atitude de Elias, irmãos? Antes de começar, eu vou consertar o altar. Porque, irmãos, porque tem gente que até vem para a igreja. Tem gente que até anda com a Bíblia embaixo do braço. Tem gente que não perde um culto, mas o altar está bagunçado já faz tempo. Tem gente que até louva, tem gente que prega, mas cadê o altar? Está todo quebrado e derrubado. Sabe o que Elias estava dizendo, irmãos, com essa atitude? Olha, Israel até se corrompeu, Israel se vendeu à idolatria, mas agora quem vai arrumar o altar sou eu. Sem altar não tem presença. Sem altar não adianta sacrifício. Sem altar não tem resposta, não tem fogo. O que é que Elias faz, irmãos? Deixa eu pegar aqui. Eu introduzi na mensagem, irmãos, houve a repartição dos reinos. O reino está dividido. Qual é a atitude de Elias? Eu vou pegar 12 pedras. Por que 12? Cada uma simboliza uma das tribos. São 12 tribos. Elias começa a arrumar o altar. E o que é que eu entendo com isso, irmãos? Era Elias novamente protestando contra as forças desse mundo. Sabe o que Elias estava dizendo? Olha, ali fora pode até estar dividido. Lá fora pode até estar se acabando e se matando. Mas aqui não. No altar não tem divisão. Dentro do culto não há divisão. Neste trabalho não vai ter divisão, não. Se é 12, coloca as 12 juntos. Quer adorar? Vai adorar junto. Ah, irmão, mas ele ou ela não me agrada. Problema é teu. Ele veio adorar. Se junta com ele para adorar também. Abre a tua boca nesta noite, porque
Porque Deus quer ouvir a tua adoração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, mas a irmã que está sentada do meu lado não gosta de barulho, não. Peça para ela passar para outra cadeira. Só não para de adorar. Elias está dizendo para mim, não importa se o reino está dividido ou não. O que importa é que o altar está pronto para adorar e ofertar sacrifício. Não importa o que está passando aí fora nesse mundo, não, irmão. Irmão, mas é guerra, é guerra. A palavra prometeu. Irmão, é luta, é luta. A palavra também já falou. Para de te preocupar com o que está acontecendo lá fora. Começa a se preocupar com a tua adoração aqui dentro. Começa a se preocupar com os irmãos que foram feridos aqui dentro. Prepara o altar. Acaba-se a divisão no momento do culto. E temos que tomar isso como exemplo, irmãos. Por quê? Porque ele está aí, irmãos. Louvamos a Deus, irmãos, pela vida das irmãs do nosso ministério. Tem aí. Todo mês tem aí, mesmo com esforço, mesmo com dificuldade, mas elas estão aí. Todo mês tem lá o culto rosa. Mas andando por aí, irmãos, pelas nossas igrejas, sabe o que é que eu tenho visto? É que muitas das vezes, irmãos, é culto rosa. É ciclo de oração. Cadê os obreiros dentro da igreja? Irmãos, é culto das mulheres. Eu não recebo a oportunidade, eu vou fazer o que lá? Não, irmão. Sabe por quê? Porque ele estar aqui na quinta-feira, estar aqui na quarta-feira, na segunda-feira, no domingo, e todos os dias que eu venho por aqui, o grupo que mais tem aqui é irmãs, irmão. E muitas das vezes estão ali sentadas, ansiando pela palavra, com os ouvidos abertos, ouvindo você pregando. Mas quando o trabalho é delas, você não se levanta da sua casa para vir apoiar o trabalho. Sabe o que é isso, irmãos? Permita-me dizer nessa noite: é reino dividido, é altar quebrado. São pessoas, irmãos, que só se importam de estar com o microfone na mão, não. Com isso eu entendo que a Bíblia, ela me ensina que eu falando hoje, eu estou fazendo a obra de Deus, mas no dia em que eu sair daqui para carregar uma cadeira dessa, eu também estou fazendo a obra de Deus. Não é baseada em destaque, não. Por quê? Porque a estrela aqui é Ele, o principal aqui é Ele, a obra é movimentada por Ele. Muitas vezes ainda tem gente que questiona, irmão, dizendo: olha, mas por que só quem tem fogo é ele, só quem tem fogo é ela? Parece que Deus só usa ele, parece que Deus só usa ela. Quer saber o que é, irmãos? É porque enquanto tu está reparando, enquanto tu fala mal, enquanto tu aponta, ela está preocupada em manter o altar de pé, o altar de pé, o altar de pé. E se tem altar de pé, tem fogo do céu, tem fogo do céu, tem fogo do céu para consumir a tua adoração. Então para de se preocupar com o altar dos outros e começa a aprumar o teu. Mas quando for levantar o teu altar, se lembra de uma coisa: o altar não pode ter divisão. O altar não pode ser oferecido de todo jeito. Quem não se lembra? Abel e Caim. Abel oferta, Deus recebe. Caim oferta, Deus não recebe. Cria-se uma ira, uma inveja dentro do coração de Caim.
ao ponto de matar o seu irmão. Mas por que, irmãos? Porque é muito mais fácil tentar matar e parar quem se destaca do que tentar se esforçar para ofertar igual a ele. Então é muito mais fácil, irmãos, eu apontar e querer parar quem está fazendo, quem Deus está usando, do que querer se sacrificar durante a madrugada, no vigília, no ciclo de oração, estando de joelho, buscando a presença de Deus. Então é mais fácil, irmãos, apontar, é mais fácil caluniar, é mais fácil tentar chutar ao par dos outros do que estar erguendo o meu. E o pior de tudo isso são gente que tenta se apoiar no holocausto e no altar de alguém. Tem gente que só adora se quem está do lado estiver catucando, estiver empurrando, estiver adorando. Não, a tua adoração, o teu altar não depende de ninguém, o teu altar é pessoal, a tua adoração é individual. Então abre a tua boca nessa noite, não espera ninguém pedir, ninguém mandar, não. Começa a adorar ao Senhor, que Ele tem fogo do céu para a minha e para a tua vida nessa noite. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Que a graça de Deus, irmãos, ela esteja sobre as nossas vidas dia após dia. É momentos de luta, momentos de dificuldade, mas a igreja de Cristo, ela permanece de pé até a volta de Jesus. Quando Ele raiar nas nuvens, chamar pela igreja, eu creio que eu vou me encontrar com vocês lá também. Mas hoje, começa a consertar o teu altar. Começa a refletir entre si mesmo e ver o que está fora e começa a colocar no lugar. Porque Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Amém? Que Deus, Ele nos abençoe. Amém? Um minutinho já aproveitando o ensejo, quero convidar os irmãos, quarta-feira. Estamos ali em Vila Aritana, comemorando mais um ano. Aquele templo de portas abertas. São 4 anos de luta, mas 4 anos de bênção e de vitória em nossas vidas. Você que puder estar chegando até ali quarta-feira, a partir das 6h30, nós vamos estar começando, acredito que 7 horas. Mas vamos estar ali adorando ao Senhor Jesus. Nosso pastor presidente também vai estar ali, vai estar ministrando a palavra do Senhor. Então desde já convido os irmãos, que puder chegar, vai ser bem-vindo e bem recebido em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Meus queridos, estamos agradecidos